Glória a Deus. Bom dia, família. Bom dia. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse dia tão maravilhoso, tão especial. Essa quinta-feira, 22 de julho de 2021. Nós declaramos sobre a sua vida que seja a melhor quinta-feira, uma quinta-feira de boas notícias, uma quinta-feira de uma nova estação de Deus rompendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você possa fazer. Que a mão do Senhor esteja com você. Nesse dia eu queria ler um texto da palavra do Senhor. Está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto ele fala de algo que Jesus ele precisou viver no seu ministério, na sua chamada, no tempo em que ele esteve sobre a terra, um lugar chamado deserto. Se nós formos ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre desertos da vida. Um exemplo muito claro de deserto, você vai ver que quando Deus tira o povo do Egito, lugar de escravidão, livro de Êxodo, você vai ver que Deus ele conduz esse povo por um deserto. Deserto ele nunca foi lugar de construir nada. Você pode observar que deserto não é lugar de construção. Deserto você não vê grandes casas, grandes mansões, grandes prédios, edificações, você não vê empresas, porque deserto ele é um lugar de passagem. Deserto é um lugar onde liga um extremo de um país ao outro extremo, e ali pessoas passam por ali para chegar ao lugar que eles almejam. E deserto é um lugar que todos nós, em alguma área da nossa vida, nós já passamos, vamos passar ou estamos passando. É inevitável a nossa vida terrena não passarmos por deserto. Deserto ele tem duas coisas que mostram. Primeira coisa que o deserto ele mostra quem nós somos, aonde está o nosso coração. E a segunda coisa que o deserto nos mostra, o Deus que está na nossa vida nos sustenta. O Deus que está conosco, nos guarda, nos guia. Você pode observar que quando Deus tira o povo do Egito, Deus conduz eles ao deserto e por 40 anos Deus sustentou aquele povo. Eles permaneceram um tempo de 40 anos, que na verdade não era para ser 40 anos, mas eles decidiram permanecer, né? Então somos nós que decidimos quanto tempo vamos permanecer no deserto da vida. Existem desertos que é Deus que está nos conduzindo a eles para nos ensinar. E como eu sei que esse deserto ele veio de Deus? A primeira coisa que você entende quando esse deserto ele vem de Deus, existe sustento do Senhor. Você vai perceber que Deus sustentou o povo de dia, há uma coluna de nuvem que guardava o povo durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Você pode perceber que Deus mandou sair água da rocha para que o povo bebesse água, porque deserto não existe fonte. E o Senhor mandou do céu o maná para sustentar o seu povo. Então deserto, quando você está no deserto conduzido por Deus, Deus ele nos sustenta. Eu me lembro que quando eu saí de Balneário Camboriú há 3 anos atrás e vim para a cidade de Lages, durante 6 meses eu enfrentei um deserto terrível. Um deserto onde outrora eu nunca tinha enfrentado na minha vida e eu pensava que eu nunca passaria por esse deserto. E eu me lembro que nesses 6 meses de deserto, todos os dias, eu buscava de Deus o sustento, a proteção, a direção, para que eu saísse logo. Todos os dias
não vinha um questionamento. Eu buscava de Deus uma direção, eu buscava de Deus a provisão e eu buscava de Deus a proteção. E é isso que Deus quer que você busque nele. Se hoje você está em um deserto, busque a direção, a proteção e a provisão dele. E durante esses 6 meses, eu provei de Deus essas 3 coisas. Eu provei de Deus. Quero dizer para você, não foi fácil, mas eu enfrentei esse deserto, passei, e eu confesso para você, nunca mais quero voltar lá. Só volta para o deserto aquele que é desobediente, só volta para o deserto aquele que entra, na verdade, nele por sua vontade. Aí o texto que nós acabamos de ler fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem conduz ao deserto é o Espírito de Deus. Quando eu entro no deserto por mim mesmo, eu vou ver que eu vou estar sofrendo, estou com vontade de morrer, eu tenho, por falta de sabedoria, eu não vejo provisão de Deus, eu só vejo areia na frente, só vejo problemas. Mas quando eu estou em um deserto e eu observo que mesmo que seja difícil, mas há uma nuvem de Deus, há uma proteção, há uma água que o Senhor está nos dando, há um refrigério, eu observo que foi Deus que me conduziu a esse deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto e por 40 dias ele foi tentado. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, a primeira coisa que o inimigo sempre ele vem, ele quer atacar a sua e a minha necessidade. E quando ele ataca a nossa necessidade, aí vem a sabedoria de Deus, onde nós entender. Porque Deus não trabalha por necessidade. Entenda isso, Deus trabalha por propósito. Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha pela palavra. Deus, se ele trabalhasse por necessidade, então talvez todos os dias eu buscaria dele pela minha necessidade e quando ele suprisse a minha necessidade, eu buscaria por outra necessidade, porque nós temos necessidade todos os dias. Não, Deus trabalha por propósito. E Satanás, a primeira coisa que ele faz, ele ataca a necessidade. Querendo pôr dúvida se de fato Deus está com a gente. Eu quero dizer para você, Deus está com você. Se nesse deserto que você foi conduzido por Deus, entenda uma coisa, Deus está com você. E Deus, ele vai cuidar de você. A segunda coisa é que o inimigo ele vem fortemente contra a nossa vida. Ele vem querer nos levar a um ambiente de erro. De fazer aquilo que o Pai não quer que nós façamos. Que venhamos adorar a qualquer outra coisa. E não a Ele. Quero dizer para você, a segunda coisa no deserto, adore a Deus. Busque a vontade de Deus. Somente a Ele adore, somente a Ele se prostre, somente a Ele entregue as suas lágrimas. Não adore a nada, não entregue suas lágrimas a ninguém, entregue a Deus. E Ele colherá todas as suas lágrimas e toda a sua adoração. A terceira coisa, Satanás, ele leva você muitas das vezes a um lugar e ele te mostra coisas grandes, dizendo assim, ó, eu vou te dar isso. Quero dizer para você, Satanás, ele não tem nada para nos dar. Ele não tem nada. Ele atacou Jesus em 4 coisas. Ele atacou primeiro Jesus na necessidade, na fome. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Segundo, ele leva Jesus a um lugar, a um alto monte, e diz, ó, se tu me adorar, tudo isso eu vou te dar, porque foi me entregue. A terceira coisa, ele leva Jesus a um lugar, ao pináculo do templo, e diz, olha, se joga daqui, porque existe uma palavra a teu respeito. Os anjos vão te segurar. Ele testa Jesus pela palavra, mas Jesus não caiu. Quero dizer para você, e aí quando você vence essas 3 ataques de Satanás, primeiro, necessidade, segundo, a adoração, ou seja, você entregar a Ele as suas lágrimas, terceiro, aprovação, você querer provar Deus. Deus não precisa ser provado por ninguém. Quando você vence isso, a quarta coisa, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. A minha oração nesse dia é que Jesus venha com anjos, Ele envia anjos para te servir agora. Eu estou sendo para você neste momento um anjo de Deus, servindo você com a palavra.
Mas eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai enviar anjos aonde vão te servir e vão guardar o seu coração e vão trazer direção, alinhamento ao seu espírito e vão trazer para você a provisão de Deus, o milagre. Eu quero orar por você nesse dia. E se você está enfrentando um deserto, talvez o pior deserto da sua história, deixe Jesus estar com você nesse deserto. Deixe o Espírito Santo te conduzir com sabedoria. Deixe a nuvem de Deus te guardar e beba da água da vida, que é Jesus. Estenda as suas mãos assim, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero orar com os teus filhos, aonde eles estiverem. Eu quero pedir, Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, agora, aonde eles estiverem, talvez nesse deserto da vida, que o teu Espírito Santo conduza eles com sabedoria para sair desse deserto o mais rápido possível. Que, Senhor, eles possam provar da bondade, da misericórdia, da provisão, do milagre, do sobrenatural do Senhor na vida deles. Eu oro pelos teus filhos agora. E eu peço em nome de Jesus que eles possam provar do sobrenatural do Senhor. Abençoa eles agora, Senhor. Arranca eles desse deserto e leva eles ao lugar da promessa. Tira eles desse deserto agora, em nome de Jesus. Que cesse o deserto na vida deles e que eles possam provar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor do Senhor sobre a vida deles. Espírito Santo, toca os teus filhos agora, aonde eles estiverem, com mão poderosa, e arranca eles. E que os anjos do Senhor os sirvam nesse dia, com milagres, com resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você faça a melhor quinta-feira da sua vida e que a promessa do Senhor se cumpra sobre a sua casa, sobre a sua família. Compartilhe essa palavra com alguém. Compartilhe com 2, 3 pessoas. Abençoe elas com essa palavra que você recebeu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus prospere os seus caminhos em nome de Jesus.